Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um debate que promete ser intenso. Coloquei duas inteligências artificiais para discutir sobre capitalismo versus comunismo. De um lado, temos a IA capitalista, defendendo a livre iniciativa, o mercado aberto e a propriedade privada. Do outro, a IA comunista, argumentando a favor da coletivização dos meios de produção, justiça social e planejamento econômico. O debate será dividido em três tópicos principais, e cada lado terá até 1 minuto por round para apresentar seus argumentos e refutações. Então, sem mais enrolação, bora para o debate. Sou o defensor do capitalismo, um sistema baseado na propriedade privada, no livre mercado e na liberdade individual. Acredito que o capitalismo é o motor do progresso humano, responsável pela maior criação de riqueza da história, pelo avanço tecnológico e pelo aumento da qualidade de vida em todo o mundo. Defendo que a iniciativa privada, a concorrência e o respeito aos direitos de propriedade são essenciais para garantir inovação, eficiência e prosperidade. Estou aqui para demonstrar, com fatos e lógica, que o capitalismo é o melhor sistema para promover liberdade, justiça e desenvolvimento. Estou pronto para o debate. Saudações! Sou o defensor do comunismo, e minha missão aqui é demonstrar de forma clara e fundamentada por que o comunismo é superior ao capitalismo. Defendo que a propriedade privada dos meios de produção não é sinônimo de liberdade, mas sim um mecanismo de dominação que concentra riqueza e poder nas mãos de poucos. A desigualdade gerada pelo capitalismo não é um acidente, mas uma consequência inevitável de um sistema baseado na exploração. Além disso, a tão proclamada liberdade de expressão no capitalismo é limitada pelo poder econômico, que define quais vozes são ouvidas e quais são silenciadas. Estou aqui para provar, com argumentos sólidos e exemplos históricos, que um sistema baseado na propriedade coletiva, na justiça social e na verdadeira democracia econômica é o caminho para uma sociedade mais livre, igualitária e próspera para todos. Agora entramos no primeiro round do debate, e o tema inicial é a propriedade privada. O lado capitalista defenderá que a propriedade privada é essencial para o progresso econômico, inovação e liberdade individual. Já o lado comunista argumentará que a propriedade coletiva dos meios de produção é a melhor forma de garantir justiça social e eliminar desigualdades. A propriedade privada é a base da liberdade individual. Sem ela, não há incentivo para inovação, investimento ou progresso. A história prova que onde a propriedade privada é respeitada, há prosperidade. Basta comparar a Coreia do Sul com a Coreia do Norte. No capitalismo, você colhe os frutos do seu trabalho, enquanto no comunismo, o Estado decide por você. Tirar a propriedade do indivíduo significa tirar sua autonomia, reduzindo-o a um mero servo do coletivo. A liberdade só existe quando o indivíduo tem controle sobre os frutos de seu próprio esforço. A propriedade privada não é a base da liberdade, mas sim da exploração. No capitalismo, a grande maioria das pessoas não controla os meios de produção e é forçada a vender sua força de trabalho para sobreviver, enquanto uma minoria acumula riqueza sem produzir nada. A ideia de que a propriedade privada gera inovação e progresso ignora que muitas das maiores inovações vieram de investimentos estatais, como a internet. A Coreia do Sul prosperou não apenas pelo capitalismo, mas por forte intervenção estatal. Já a Coreia do Norte sofreu com sanções e isolamento. A verdadeira autonomia vem quando a sociedade, e não uma elite, controla democraticamente a economia. O argumento de que a propriedade privada gera exploração ignora um princípio fundamental: a troca voluntária. No capitalismo, ninguém é forçado a vender sua força de trabalho. As pessoas trocam trabalho por salário de forma voluntária, e o mercado oferece inúmeras oportunidades. Já nos regimes comunistas, o Estado decide onde você trabalha e o que você pode possuir. Além disso, os países que mais investem em inovação são capitalistas, porque a propriedade privada incentiva o risco e o empreendedorismo. A internet pode ter tido investimento estatal, mas foi o setor privado que a transformou em um produto acessível e revolucionário.
O que gera progresso é a liberdade econômica, não o controle estatal. A chamada troca voluntária no capitalismo é, na verdade, uma falsa escolha para a maioria das pessoas. Sem acesso aos meios de produção, os trabalhadores precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, enquanto uma elite acumula riqueza sem trabalhar. Isso não é liberdade, é coerção econômica. Nos sistemas comunistas, o objetivo não é um Estado controlador, mas sim a gestão democrática da economia, onde os trabalhadores decidem coletivamente sobre a produção e distribuição. Quanto à inovação, o setor privado muitas vezes se apropria de avanços financiados pelo Estado e os transforma em mercadorias para lucro próprio, em vez de beneficiar toda a sociedade. A verdadeira liberdade econômica ocorre quando a riqueza e os recursos são coletivamente controlados, garantindo que o progresso sirva a todos, e não apenas a uma minoria privilegiada. A ideia de que o capitalismo é coerção econômica ignora a realidade. As pessoas escolhem onde trabalhar, podem empreender e têm acesso a uma mobilidade social inexistente em regimes comunistas. Nos países socialistas, o controle coletivo sempre resultou em autoritarismo, pois alguém tem que decidir em nome do coletivo, e esse alguém é o Estado. A suposta gestão democrática da economia falhou sempre que foi tentada, levando à escassez e repressão. No capitalismo, qualquer pessoa pode inovar e enriquecer, como mostram os casos de ex-pobres que se tornaram bilionários. A liberdade real é a do indivíduo, não a de um coletivo abstrato que, na prática, significa controle estatal. A ideia de que o capitalismo oferece mobilidade social é uma ilusão para a maioria. Estudos mostram que a riqueza se concentra e a ascensão social é rara. A maioria nasce e morre na mesma classe econômica. A escolha de onde trabalhar é limitada pela necessidade, não pela liberdade. Já o comunismo não significa um Estado todo-poderoso, mas sim uma economia gerida pelos próprios trabalhadores, de forma coletiva e democrática. O capitalismo cria bilionários? Sim, mas à custa da exploração de milhões. A escassez nos regimes socialistas foi amplificada por bloqueios e sabotagens externas, enquanto o capitalismo gera abundância para poucos e miséria para muitos. A verdadeira liberdade não é a do indivíduo acumular sem limites, mas a de todos viverem com dignidade. O argumento da falta de mobilidade social ignora o fato de que, no capitalismo, qualquer pessoa pode melhorar de vida por meio do esforço, inovação e investimento. Países como os Estados Unidos e Singapura demonstram que a ascensão econômica é possível, enquanto regimes socialistas fracassaram em criar qualquer prosperidade sustentável. No comunismo, a chamada gestão coletiva nunca funcionou sem um Estado centralizador, resultando em autoritarismo. A ideia de que bilionários exploram milhões ignora que eles criam empregos, produtos e serviços que beneficiam toda a sociedade. Se o comunismo realmente trouxesse dignidade para todos, por que os países que o adotaram enfrentaram fome, repressão e fuga em massa da população? A noção de que qualquer um pode ascender no capitalismo ignora que a maioria nasce em desvantagem estrutural. Os bilionários não criam riqueza do nada. Eles a acumulam explorando a mão de obra de milhões. Países como os Estados Unidos apresentam alta desigualdade e crises cíclicas, enquanto Singapura prosperou com forte intervenção estatal, não apenas com livre mercado. Já a ideia de que o comunismo sempre leva ao autoritarismo ignora o papel das potências capitalistas em sabotar experiências socialistas. Cuba, por exemplo, resistiu a décadas de bloqueio e ainda assim garantiu saúde e educação universais. Se o capitalismo realmente trouxesse dignidade para todos, por que ainda existem bilhões de pessoas na pobreza, mesmo com recursos suficientes para atender a todos? A pobreza global caiu drasticamente nos últimos séculos, graças ao capitalismo, não ao comunismo. O livre mercado gerou avanços médicos, tecnológicos e produtivos que tiraram bilhões da miséria. A ideia de que bilionários apenas exploram trabalhadores ignora que eles criam valor ao gerar inovação e empregos. Ninguém os impede de concorrer, empreender ou negociar melhores salários.
Já o comunismo, mesmo sem bloqueios, fracassou internamente. A União Soviética colapsou por ineficiência, não por sabotagem externa. Cuba pode ter saúde e educação, mas a custo de liberdade e progresso econômico, levando milhares a arriscar a vida fugindo. O capitalismo é o único sistema que realmente permite liberdade individual e prosperidade. A queda da pobreza global ocorreu apesar do capitalismo, não por causa dele. Muitos avanços vieram de políticas estatais, sindicatos e lutas sociais que obrigaram o capital a redistribuir riqueza. Além disso, a métrica de pobreza ignora que milhões ainda vivem em condições precárias, enquanto uma elite acumula trilhões. Bilionários não geram riqueza para todos. Exploram um sistema onde trabalhadores produzem mais do que recebem. A URSS enfrentou desafios internos, mas também décadas de guerra fria e sabotagem. Cuba, mesmo sob bloqueio, tem melhores índices de saúde do que muitos países capitalistas. E se o capitalismo é tão livre, por que depende de exploração barata no sul global e repressão contra trabalhadores que exigem melhores condições? Agora entramos no segundo round do debate, e o tema da vez é a liberdade de expressão. O lado capitalista argumentará que a liberdade de expressão é um pilar fundamental das sociedades democráticas, permitindo a livre troca de ideias e garantindo o progresso social. Já o lado comunista defenderá que a liberdade de expressão deve ser equilibrada com a responsabilidade social, evitando a disseminação de discursos prejudiciais que perpetuam desigualdades e opressões. A liberdade de expressão é um dos pilares do capitalismo. Nos países com economias de mercado, as pessoas podem criticar o governo, protestar e expressar suas opiniões sem medo de represálias. Já nos regimes comunistas, a liberdade de expressão é rapidamente suprimida porque o Estado não pode tolerar críticas ao sistema. Basta olhar para a União Soviética, a China ou Cuba, onde dissidentes foram perseguidos, presos ou até mortos. A liberdade econômica e a liberdade de expressão andam juntas. Onde há mercado livre, há um fluxo maior de ideias e debates. O comunismo, por outro lado, exige controle absoluto da narrativa para se manter. A liberdade de expressão no capitalismo é uma ilusão para a maioria. Embora as pessoas possam criticar o governo, o controle da mídia e da informação está nas mãos de grandes corporações, que moldam o debate público conforme seus interesses. Quem desafia o sistema econômico enfrenta censura indireta, perda de emprego ou marginalização. Nos países socialistas, houve repressões, sim, mas isso não é inerente ao comunismo. Muitas foram respostas a ameaças externas e internas, como sabotagem e golpes financiados por potências capitalistas. O verdadeiro problema é que, no capitalismo, a liberdade de expressão está condicionada ao poder econômico. O comunismo busca democratizar a comunicação, garantindo que todas as vozes, não apenas as dos mais ricos, sejam ouvidas. O argumento de que as corporações controlam a informação ignora que, no capitalismo, há pluralidade de vozes. Qualquer pessoa pode criar mídia independente, criticar o sistema e influenciar o debate público. Algo impossível em regimes comunistas, onde o Estado tem monopólio da informação. Além disso, a ideia de que repressão no comunismo foi apenas resposta a ameaças externas não justifica perseguições massivas a opositores. Na prática, sempre que o comunismo foi implementado, a censura e o controle de pensamento se tornaram ferramentas essenciais para manter o regime. A verdadeira liberdade de expressão só existe onde o Estado não decide o que pode ou não ser dito. A suposta pluralidade de vozes no capitalismo é limitada pelo poder econômico. Criar mídia independente não significa ter alcance. A grande mídia, dominada por bilionários, define quais narrativas prevalecem. Movimentos que desafiam o sistema sofrem repressão, seja pelo boicote de anunciantes ou pela perseguição estatal, como ocorreu com ativistas e jornalistas nos Ilewa e Europa. No comunismo, o objetivo não é censurar opiniões, mas impedir que elites monopolizem a informação e manipulem a população. A repressão não foi um ideal comunista, mas uma resposta a contextos específicos,
enquanto no capitalismo, a censura ocorre sob o disfarce da liberdade. A verdadeira liberdade de expressão só existe quando todos têm acesso igualitário à produção e difusão da informação. O argumento de que a mídia capitalista é controlada por bilionários ignora o avanço da internet e das redes sociais, que deram voz a qualquer indivíduo sem necessidade de grandes investimentos. Enquanto no capitalismo há debates e críticas ao sistema, nos regimes comunistas, qualquer discurso contrário ao governo é criminalizado. A justificativa de que a repressão comunista foi contextual não muda o fato de que todos os regimes socialistas silenciaram opositores sistematicamente. No capitalismo, mesmo grandes corporações não podem calar completamente ideias contrárias, pois há concorrência e alternativas. Já no comunismo, a censura é oficial e absoluta, pois o Estado define o que pode ou não ser dito. As redes sociais ampliaram o acesso à informação, mas não eliminaram o domínio capitalista sobre a mídia. Algoritmos priorizam conteúdos que servem aos interesses das grandes corporações, enquanto vozes anticapitalistas são frequentemente desmonetizadas ou bloqueadas. No capitalismo, quem controla a economia controla o debate público. Críticas ao sistema podem existir, mas raramente resultam em mudanças estruturais. Nos regimes socialistas, houve censura, mas isso não é uma regra do comunismo, e sim um reflexo de contextos históricos de ameaça e sabotagem. Já no capitalismo, a censura ocorre de forma velada, disfarçada de regras de mercado. A verdadeira liberdade de expressão só existe quando a comunicação é democratizada, e não quando é ditada pelo lucro. O argumento de que as redes sociais priorizam interesses corporativos não muda o fato de que qualquer um pode criar conteúdo e alcançar milhões de pessoas, algo impossível sob regimes comunistas, onde a mídia é estatizada e a informação rigidamente controlada. No capitalismo, a liberdade de expressão permite até críticas radicais ao próprio sistema, enquanto no comunismo, a menor dissidência é reprimida. A censura socialista não foi um contexto histórico, mas um padrão inevitável de qualquer regime que tenta eliminar a propriedade privada e centralizar a economia. A comunicação livre só pode existir onde há diversidade de propriedade e concorrência, não onde o Estado decide quem pode falar. O alcance nas redes sociais não significa verdadeira liberdade de expressão, quando corporações definem quem tem visibilidade e podem censurar conteúdos sob pretextos comerciais ou políticos. O capitalismo tolera críticas superficiais, mas suprime qualquer movimento que ameace sua estrutura. Basta ver a repressão a sindicalistas, ativistas e jornalistas que denunciam injustiças do sistema. Nos regimes socialistas, a estatização da mídia visava impedir a manipulação da informação por elites privadas, garantindo que a comunicação servisse ao interesse público, não ao lucro. A censura no capitalismo é mais sutil, mas igualmente eficaz. Controla-se o debate não pela força, mas pelo dinheiro. A verdadeira liberdade só existe quando a informação é um direito coletivo, não uma mercadoria. A liberdade de expressão no capitalismo não é perfeita, mas permite críticas e debates reais. Algo inexistente no comunismo, onde o Estado decide o que pode ser dito. A ideia de que a mídia estatal garante informação para o povo ignora que, na prática, ela se torna um instrumento de propaganda do governo. No capitalismo, mesmo que corporações influenciem o debate, há alternativas e concorrência, enquanto no socialismo, há censura oficial. Se a estatização da mídia fosse realmente para o bem público, por que todos os regimes comunistas perseguiram jornalistas independentes e opositores? A única garantia real de liberdade de expressão é um sistema onde ninguém detém o monopólio da informação, nem empresas, nem o Estado. A liberdade de expressão, no capitalismo, é condicionada ao poder econômico. Quem controla os meios de comunicação molda a narrativa, excluindo discursos que ameaçam os interesses das elites. A mídia privada não é imparcial, mas sim um instrumento de propaganda corporativa e política. Nos regimes socialistas, o objetivo da mídia estatal não é censurar,
mas garantir que a informação não seja manipulada por interesses privados. A repressão a opositores não é exclusividade do comunismo. No capitalismo, jornalistas críticos são perseguidos, demitidos ou até mortos, especialmente quando denunciam abusos do mercado ou do governo. A verdadeira liberdade de expressão não é permitir apenas críticas dentro dos limites do sistema, mas criar um ambiente onde todos tenham igual acesso à informação e à comunicação. Agora chegamos ao terceiro round do debate e o tema é um dos exemplos mais emblemáticos da divisão entre capitalismo e comunismo: Coreia do Norte versus Coreia do Sul. O lado capitalista usará a Coreia do Sul como prova do sucesso do livre mercado, mostrando seu crescimento econômico, inovação tecnológica e altos padrões de vida. Já o lado comunista argumentará que a Coreia do Norte representa resistência ao imperialismo e tentará justificar suas políticas em meio a sanções internacionais e desafios históricos. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul são o exemplo perfeito do que acontece quando se escolhe entre comunismo e capitalismo. No Norte, um regime socialista centralizado resultou em fome, repressão e estagnação econômica, enquanto no Sul, uma economia de mercado transformou o país em uma potência tecnológica e uma das nações mais ricas do mundo. Ambos os países começaram do mesmo ponto após a guerra, mas a diferença nos sistemas fez com que um prosperasse e o outro afundasse na miséria. O argumento de que a Coreia do Norte sofre por sanções ignora que seu próprio regime optou pelo isolamento e pelo autoritarismo. O capitalismo levou a Coreia do Sul ao sucesso. O comunismo condenou o Norte ao fracasso. A comparação entre as Coreias ignora fatores históricos e geopolíticos. A Coreia do Sul não prosperou apenas por ser capitalista, mas porque recebeu bilhões em investimentos dos Estados Unidos, além de apoio militar e acesso ao mercado global. Já que a Coreia do Norte foi devastada pela Guerra da Coreia e depois isolada por sanções econômicas impostas pelo Ocidente. A narrativa de que o Norte escolheu o autoritarismo ignora que os Silmecquas apoiaram ditaduras brutais no Sul por décadas, reprimindo movimentos populares e sindicatos. A questão não é apenas capitalismo versus comunismo, mas sim as condições externas que moldaram o destino de cada país. Sem intervenção estrangeira, o desfecho poderia ter sido diferente. Se o comunismo fosse um sistema economicamente viável, a Coreia do Norte teria superado o isolamento com desenvolvimento próprio, como fez a Coreia do Sul com sua indústria e inovação. No entanto, o regime comunista sufocou qualquer crescimento real, mantendo o país dependente de auxílio da China e da repressão interna para se sustentar. O argumento de que o Norte era mais industrializado nas primeiras décadas ignora que seu modelo econômico era insustentável, e assim que o apoio soviético cessou, sua economia entrou em colapso. Já a Coreia do Sul, mesmo com desafios, soube usar investimentos externos para impulsionar um crescimento real e sustentável, algo impossível em uma economia comunista centralizada. A prosperidade da Coreia do Sul não prova a superioridade do capitalismo, mas sim o impacto do apoio imperialista dos Estados Unidos. Enquanto o Sul recebeu bilhões em investimentos e proteção militar, o Norte enfrentou bombardeios massivos na guerra e depois foi sufocado por sanções econômicas. A ideia de que o comunismo impediu o progresso ignora que, nas décadas iniciais, a Coreia do Norte tinha um desenvolvimento industrial superior ao do Sul. O isolamento não foi uma escolha, mas uma imposição. Além disso, a democracia vibrante do Sul só surgiu após décadas de repressão patrocinada pelo Ocidente. Sem a sabotagem externa, o Norte poderia ter seguido um caminho diferente. O argumento de que a Coreia do Sul só prosperou por ajuda externa ignora que muitos países receberam investimentos, mas nem todos se tornaram potências. O que fez a diferença foi o compromisso com uma economia de mercado, inovação e abertura ao comércio global. Já a Coreia do Norte, mesmo sem sanções, teria dificuldades, pois seu modelo comunista sufoca qualquer incentivo à produtividade e ao progresso. Além disso, a ditadura no Sul foi temporária e deu lugar a uma democracia vibrante, enquanto o Norte permanece sob uma dinastia repressiva há mais de 70 anos.
O capitalismo permitiu que o Sul evoluísse. O comunismo manteve o Norte preso na miséria e no isolamento. A queda econômica da Coreia do Norte não foi causada pelo comunismo em si, mas pela perda do apoio soviético e pelo cerco econômico imposto pelo Ocidente. Até os anos 1970, o Norte tinha melhores indicadores sociais e industriais do que o Sul, demonstrando que seu modelo era viável sob condições justas. A Coreia do Sul, por outro lado, só prosperou porque seguiu um modelo de capitalismo altamente controlado pelo Estado, com forte intervenção governamental, algo que os defensores do livre mercado costumam ignorar. Além disso, a dependência da Coreia do Norte da China não é diferente da dependência do Sul dos Estados Unidos. O que sufocou o Norte não foi o comunismo, mas o isolamento forçado por interesses geopolíticos. O colapso da Coreia do Norte não pode ser justificado apenas pela perda de apoio soviético ou por sanções. O verdadeiro problema foi seu modelo econômico centralizado, que impediu o desenvolvimento de um setor privado dinâmico e competitivo. Enquanto a Coreia do Sul utilizou investimentos externos para impulsionar sua economia com inovação e empreendedorismo, o Norte manteve um sistema estatizado e repressivo, sufocando qualquer incentivo à produtividade. A ideia de que o capitalismo do Sul foi altamente controlado pelo Estado ignora que o crescimento ocorreu justamente porque o país adotou o mercado e a concorrência, permitindo que empresas como Samsung e Hyundai se tornassem gigantes globais. O capitalismo trouxe progresso, o comunismo trouxe estagnação. A narrativa de que o colapso da Coreia do Norte foi causado apenas pelo comunismo ignora que economias capitalistas também enfrentam crises severas, como demonstrado pela Grande Depressão e a crise de 2008. O modelo norte-coreano não falhou por ser socialista, mas porque foi sistematicamente isolado do mercado global, enquanto o Sul recebeu apoio incondicional dos Estados Unidos. Além disso, o próprio desenvolvimento sul-coreano envolveu um Estado forte, que protegeu suas indústrias e planejou estrategicamente seu crescimento. Uma abordagem bem distante do mercado livre pregado pelos capitalistas. Se a Coreia do Norte tivesse recebido as mesmas oportunidades, seu desenvolvimento poderia ter sido muito diferente. Comparar as crises do capitalismo com o colapso econômico da Coreia do Norte é uma falácia. Países capitalistas enfrentam crises, mas se recuperam e continuam crescendo, enquanto economias comunistas estagnam e desmoronam. O isolamento do Norte não foi apenas imposto, foi também uma escolha do regime, que rejeitou a abertura econômica e preferiu manter um sistema fechado e autoritário. Já a Coreia do Sul combinou intervenção estatal com economia de mercado, provando que o crescimento sustentável exige setor privado forte e inovação. Se o comunismo fosse viável, o Norte teria encontrado formas de superar seus desafios, mas, ao contrário, sua população enfrenta fome e repressão, enquanto o Sul prospera com liberdade e progresso. A ideia de que a Coreia do Norte escolheu o isolamento ignora que foi alvo de sanções e pressão militar desde sua fundação. Além disso, economias socialistas que adotaram reformas planejadas, como a China e o Vietnã, demonstraram que o desenvolvimento é possível mesmo dentro de um modelo socialista. A Coreia do Sul não é um exemplo puro de capitalismo, mas sim de um modelo híbrido com forte intervenção estatal, protegendo suas indústrias e regulando sua economia. Algo que contraria a lógica do livre mercado. Se a Coreia do Norte tivesse tido espaço para adotar um socialismo mais flexível, como o modelo chinês, poderia ter seguido um caminho diferente. O fracasso não foi do comunismo, mas das condições impostas pelo cenário geopolítico. Entramos agora no quarto round do debate, e o tema da vez é Cuba, um dos países mais simbólicos na discussão entre capitalismo e comunismo. O lado capitalista argumentará que o regime comunista cubano resultou em estagnação econômica, falta de liberdades individuais e dependência do Estado. Já o lado comunista defenderá que Cuba conseguiu avanços significativos em áreas como saúde e educação, resistindo à pressão do bloqueio econômico dos Estados Unidos. Cuba é um exemplo claro do fracasso do comunismo. Antes da Revolução, apesar de desigualdades, o país tinha uma das economias mais desenvolvidas da América Latina. Após a estatização da economia,
Cuba mergulhou em décadas de estagnação, racionamento e repressão política. O governo controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, restringindo sua liberdade e limitando oportunidades econômicas. Enquanto países capitalistas da região, como o Chile e Costa Rica, avançaram significativamente, Cuba continua dependente de subsídios externos, primeiro da URSS e agora da Venezuela. O embargo dos Marnes, Arsen, não é a única razão para o fracasso cubano. O verdadeiro problema é o sistema comunista, que sufoca a inovação e impede o progresso econômico. A ideia de que Cuba fracassou ignora os avanços sociais que o país alcançou, mesmo sob forte embargo econômico. Antes da Revolução, Cuba tinha desigualdade extrema, analfabetismo e falta de acesso a serviços básicos para a maioria da população. Após 1959, o país garantiu saúde e educação universais, alcançando indicadores sociais superiores aos de muitos países capitalistas da América Latina. O embargo dos Estados Unidos prejudicou enormemente a economia cubana, limitando seu comércio e acesso a recursos essenciais. Além disso, comparar Cuba com Chile e Costa Rica ignora que esses países receberam apoio econômico massivo dos Estados Unidos. O modelo cubano priorizou o bem-estar social em vez do lucro privado, e isso é um mérito que deve ser reconhecido. Os avanços sociais de Cuba vieram a um custo altíssimo: a estagnação econômica e a repressão política. Ter bons índices de saúde e educação não significa progresso se a população não tem liberdade para empreender, inovar ou sequer escolher seu governo. O embargo dos Estados Unidos afetou a economia, mas não explica totalmente o fracasso cubano. O regime poderia ter seguido o caminho de países socialistas que adotaram reformas de mercado, como China e Vietnã, mas escolheu manter um sistema fechado e ineficiente. Enquanto chilenos e costarriquenhos desfrutam de liberdade e crescimento econômico, os cubanos enfrentam racionamento, salários miseráveis e um governo que impede qualquer oposição. O socialismo pode ter trazido serviços básicos, mas sufocou o futuro do país. A visão de que Cuba está estagnada ignora que o país enfrentou décadas de sanções e bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos, o que restringiu severamente seu comércio e acesso a recursos. Mesmo sob essa pressão, Cuba conseguiu garantir saúde e educação de qualidade para todos, algo que muitos países capitalistas da América Latina ainda não alcançaram. Além disso, a ideia de que o socialismo sufocou o futuro ignora que a economia cubana tem buscado reformas graduais, permitindo mais atividades privadas e parcerias estrangeiras. O modelo cubano pode ter desafios, mas priorizou a dignidade humana sobre a acumulação de riqueza para poucos, o que contrasta com as desigualdades extremas vistas em muitos países da região. Cuba não está apenas enfrentando desafios. Sua economia é cronicamente ineficiente porque o sistema socialista elimina os incentivos necessários para crescimento e inovação. O embargo dos aduanas Sunewa teve impacto, mas Cuba continua negociando com dezenas de países, incluindo China, Rússia e a União Europeia. O problema real é o controle estatal excessivo, que sufoca a produtividade e mantém a população dependente de racionamento e turismo estrangeiro. As reformas recentes são uma admissão de que o comunismo não funciona na prática. Se fosse sustentável, Cuba não precisaria liberar atividades privadas. Enquanto países capitalistas oferecem oportunidades para a ascensão social, Cuba mantém sua população presa a um sistema que não permite nem mesmo a liberdade de escolha econômica. A crítica ao modelo econômico cubano ignora que o país conseguiu avanços sociais significativos, mesmo sob duras restrições externas. O bloqueio dos Estados Unidos não é um detalhe secundário. Ele limitou o acesso a mercados, tecnologia e financiamentos internacionais, dificultando qualquer tentativa de crescimento. Além disso, a dependência do turismo não é uma falha exclusiva de Cuba. Várias nações capitalistas da América Latina também enfrentam essa realidade. As reformas recentes não são um fracasso do comunismo, mas sim uma adaptação às novas condições globais, assim como a China fez ao manter um sistema socialista com abertura econômica.
Enquanto no capitalismo milhões vivem sem acesso básico à saúde e educação, Cuba garantiu esses direitos fundamentais para todos, provando que o desenvolvimento não deve ser medido apenas pelo PIB. Os avanços sociais de Cuba são ofuscados pela falta de liberdade e pelo empobrecimento generalizado da população. Saúde e educação gratuitas não significam progresso quando a economia não gera empregos produtivos e os cidadãos precisam recorrer ao mercado negro para sobreviver. O embargo dos Kaohsiung não impediu outros países de crescerem. Nações como Taiwan e Coreia do Sul também enfrentaram dificuldades externas, mas prosperaram ao adotar mercados abertos. Cuba, por outro lado, manteve um sistema centralizado e ineficiente, onde o governo dita o que se pode produzir e vender. Reformas não são uma demonstração de força do socialismo, mas uma prova de que a rigidez do modelo comunista falhou. Sem liberdade econômica, não há verdadeiro desenvolvimento. O embargo dos Estados Unidos não é apenas uma dificuldade externa qualquer. É um bloqueio econômico imposto pela maior potência mundial, restringindo acesso a crédito, investimentos e comércio internacional. Países como Coreia do Sul e Taiwan tiveram apoio econômico e integração ao mercado global, enquanto Cuba foi isolada. Além disso, medir desenvolvimento apenas por consumo ignora que milhões de pessoas no capitalismo não têm acesso básico à saúde ou educação, algo garantido em Cuba. O país enfrenta desafios econômicos, mas suas conquistas sociais mostram que um modelo baseado no bem-estar coletivo pode funcionar. O verdadeiro problema não é o socialismo em si, mas a necessidade de equilibrar planejamento estatal com mais flexibilidade econômica. Cuba é um exemplo claro de como o socialismo restringe o crescimento econômico e as liberdades individuais. O embargo dos Estados Unidos tem impacto, mas não explica por que outros países socialistas, sem bloqueios, também fracassaram economicamente. Cuba pode ter bons indicadores de saúde e educação, mas isso não compensa a falta de oportunidades, salários miseráveis e controle estatal sobre a vida das pessoas. Se o modelo socialista fosse realmente eficiente, os cubanos não arriscariam suas vidas para fugir do país. A necessidade de flexibilizar a economia cubana prova que o planejamento centralizado não funciona sem elementos de livre mercado. Desenvolvimento real exige inovação, concorrência e liberdade. Três coisas que o comunismo não pode oferecer. Os cubanos não fogem apenas por questões econômicas, mas também devido à repressão política e à busca por oportunidades que o isolamento do país limita. No entanto, reduzir Cuba ao seu desempenho econômico ignora que países capitalistas com alta desigualdade também enfrentam crises sociais graves. A pobreza extrema nos Estados Unidos, a violência na América Latina e a falta de acesso a serviços básicos em várias nações mostram que o capitalismo não resolve tudo. O modelo cubano tem falhas, mas garantiu dignidade básica para sua população. A questão não é substituir o socialismo pelo capitalismo puro, mas encontrar um equilíbrio que permita desenvolvimento sem abrir mão da proteção social. Chegamos agora às considerações finais deste intenso debate entre capitalismo e comunismo. Este é o momento para cada lado resumir seus pontos principais, reforçar seus argumentos e apresentar a visão geral de como seu sistema econômico pode contribuir para o futuro. O objetivo aqui é deixar claro por que cada um acredita que seu modelo é o mais eficaz para uma sociedade. Ao longo deste debate, ficou evidente que o capitalismo, apesar de suas falhas, é o único sistema capaz de gerar riqueza, inovação e liberdade individual em larga escala. O comunismo, por outro lado, depende de um planejamento centralizado e ineficiente, que historicamente resultou em repressão política, crises econômicas e falta de incentivos para progresso. O capitalismo não é perfeito, mas é o único sistema que permite liberdade, inovação e progresso real. Os argumentos comunistas dependeram de relativizações, como o problema não é o comunismo, mas a sabotagem externa, ignorando que os próprios regimes socialistas criaram suas crises internas. Já os argumentos capitalistas demonstraram, com base em fatos históricos e econômicos, que o livre mercado gera melhores condições de vida para a maioria da população.
No fim, a maior prova da superioridade do capitalismo é simples. Quando as pessoas têm escolha, fogem dos regimes comunistas e buscam oportunidades em países capitalistas. Isso diz tudo. O comunismo sempre foi uma tentativa de criar uma sociedade mais justa, onde os meios de produção fossem coletivos e a riqueza distribuída de forma equitativa. Apesar das dificuldades históricas, o ideal comunista busca eliminar a exploração do homem pelo homem e garantir que ninguém passe fome ou viva em condições desumanas. Enquanto o capitalismo se baseia na concorrência e no lucro, o comunismo se fundamenta na cooperação e no bem-estar coletivo. Muitos críticos apontam que regimes comunistas falharam economicamente, mas ignoram que esses países sempre enfrentaram sabotagem externa e bloqueios que limitaram seu desenvolvimento. Enquanto isso, países capitalistas se beneficiaram de séculos de colonialismo e exploração de nações mais pobres para acumular suas riquezas. O comunismo pode não ter alcançado a sociedade ideal que propõe, mas sua luta por justiça social e pelo fim da exploração continua relevante. O futuro não está na manutenção de um sistema desigual e baseado no lucro a qualquer custo, mas na construção de um modelo que priorize as necessidades humanas acima dos interesses de uma minoria bilionária. E assim chegamos ao final do nosso debate. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre as discussões que foram levantadas? Você concorda com algum dos lados ou acredita que há pontos válidos em ambos os sistemas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais debates como esse. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!